isso ia acontecer. Então, não é exatamente uma surpresa. Agora, é curioso isso, né, Chico? Enfim, essa pressão para a deixada do ministro do governo, porque a gente tem aquela reportagem que a gente trouxe aqui, que é uma declaração de um piloto de lideranças do PCC que cita o nome do Antônio Rueda, né, sendo o dono ali, quase que o dono subliminar de jatinhos. Essa reportagem você pode conferir completa no site do ICL Notícias, e também sobre o Ciro Nogueira, atribuindo a ele, né, o recebimento de dinheiro vivo. A dupla que citamos aqui. É a dupla que assina a nota, que foi, né, a motivação da pressão para a saída do Celso Sabino. E essa decisão toda, quando o Lula cita que o Rueda não gosta dele nem do governo, é tudo antes dessa reportagem. Isso, do Lula dizendo que o Antônio Rueda não gosta de mim e nem do governo. Foi antes. Foi bem antes. Foi no final de agosto essa reunião ministerial. Então agora Lula tem muito mais motivo para não gostar dele agora do que o contrário. Conhecendo essa gente, que é gente que aparelhou as forças de segurança no governo Bolsonaro, vamos lembrar que a União Brasil também, a partir do Onyx Lorenzoni, que é de onde vem o Onyx Lorenzoni, por exemplo, essa turma sempre acha que a Polícia Federal está operando como polícia política, porque é assim que eles fizeram no governo Bolsonaro, né? Vazando operações da PF, colocando a PF para perseguir adversários e tal. Então, na cabeça de um sujeito como o Rueda, se tem uma operação da Polícia Federal indo atrás do PCC e encontrando nessa busca algum tipo de laço entre o PCC e o Ciro Nogueira do PP, entre o PCC e o próprio Rueda, óbvio na cabeça do Rueda que isso tem a ver com o governo. Eles não conseguem conceber uma Polícia Federal autônoma que investiga, que vai atrás dos crimes, né? Na cabeça do cara, ele está sendo perseguido, e isso obviamente acelerou também o desembarque do União Brasil do governo. Isso aí, boa. Toda e qualquer operação da PF, o Centrão atribui ao governo. Ainda com a mentalidade ali do ramagem, daquele povo do entorno do Bolsonaro. Lembrando que o próprio ministro da Justiça do Bolsonaro, Sérgio Moro, que saiu do governo dizendo que tinha um aparelhamento, né? O Moro confessou. Muito bem lembrado, Gabi. Muito bem lembrado. Bem lembrado. Páginas da história. Páginas da nossa história, exatamente. Posso trazer um outro assunto também, que é uma expectativa muito grande? Por favor. E, claro, diz muito sobre essa movimentação também do Centrão e de todo o Congresso Nacional, que é o processo de cassação contra o Eduardo Bolsonaro. A gente está de olho, porque nas próximas semanas a gente deve ter o desfecho disso, e o procedimento realmente, né, do processo de cassação foi instaurado, já não era esse tempo, essa semana. Então, finalmente instaurado nessa semana, a relatoria que preocupa, porque ficou com um deputado que defende a anistia para os golpistas e também o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Quem vai analisar essa denúncia que foi apresentada pelo PT contra o Eduardo Bolsonaro é o deputado delegado Marcelo Freitas, que é do União Brasil. Olha, veja como as pautas se conectam aqui, né, Chico e Juliano? Mas super importante, né? Finalmente, a gente já comentou muito aqui, né, como a Câmara tem sido incapaz de enfrentar casos como esse, né? Quer dizer, nós tivemos a Zambelli, deputada federal ainda, né, tem uma decisão do Tribunal Eleitoral de afastá-la do cargo, né, de perda de mandato, mas essa decisão ainda, esse processo ainda não chegou ao final. Ela é deputada licenciada, pessoal, a Carla Zambelli, está presa na Itália, deputada licenciada da República Federativa do Brasil. O diplominha dela está lá ainda, está valendo. Tá? E nós temos aí outros parlamentares em situação não tão grave quanto o da Carla Zambelli, mas o Eduardo Bolsonaro é um símbolo. Agora, a Câmara, eu acho que vai acabar caçando o Eduardo Bolsonaro, não porque queira, mas porque, de fato, há um isolamento do Eduardo Bolsonaro e há uma tentativa também de parte do PL de criar constrangimento. Essa decisão do PL, na semana passada, Gabi e Chico, de indicar o Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria, parece que foi muito mal recebida pelo Hugo Mota e pelos caciques do Centrão. Né, justamente porque entenderam que, poxa, tá bem, vocês querem ir aqui para o plenário defender as loucuras de vocês, como presidente de comissão, aquele Belinski na Comissão de Segurança Pública falando os maiores impropérios, ok, já é demais, é do jogo. Essa manobra já agora foi... colocar, exatamente, agora manchar o colégio de líderes, vamos dizer assim, que é o espaço onde realmente as coisas são decididas na Câmara,
quer dizer, realmente não, né? Porque elas são decididas na casa do Hugo Mota, na reunião do Centrão lá com o Arthur Lira. Os jantares. Mas onde formalmente é decidido, né? Colocar o Eduardo Bolsonaro nesta cadeira, mesmo que simbolicamente, foi muito mal recebido. Então, acho que isso também ajudou a destravar o processo contra o Eduardo Bolsonaro. Foi muito mal recebido e eu queria também reforçar que a escolha foi do presidente do Conselho de Ética, o Schellschett, né? Que tinha duas outras opções de esquerda na mão, que era a Duda Salabert e também o Paulo Lemos. Mas ele escolheu colocar um bolsonarista e acho que isso também é, de certa forma, um recado político. E hoje circularam vários vídeos aí desse relator. Meu Deus do céu, não é que o cara seja bolsonarista, não. Ele é quase da família. As declarações dele, assim, elogiando toda a família, principalmente o Eduardo, são imorais. Não teria como esse cara ser relator, ele não tem moral nenhuma, isenção nenhuma para ser relator nesse caso, mas não tem jeito. Agora, se ele fizer um relatório, Chico, que inocente o Eduardo Bolsonaro, o Conselho de Ética pode derrotá-lo. Então é muito importante que nos próximos... Pode ser votado um relatório alternativo, né? Então é muito importante que nos próximos dias a gente esteja atento para ver como é que o Centrão vai se movimentar. O Centrão, como em toda a Câmara dos Deputados, tem maioria também no Conselho de Ética, né? Então eles podem, se o relatório vier muito condescendente com o Eduardo Bolsonaro, né, uma suspensãozinha de um mês, alguma coisa assim muito soft, é possível que esse relatório seja derrotado. Isso quem vai definir é Arthur Lira e Hugo Mota, eles controlam o Conselho de Ética, né? Assim como fizeram um processo relâmpago contra o Glauber Braga e aprovaram um relatório que pede a cassação do mandato do Glauber Braga, gente, por se defender de um arruaceiro do MBL que estava provocando ele lá na Câmara dos Deputados, assim como eles fizeram um processo relâmpago para aprovar o relatório de cassação do Glauber, que até hoje não foi votado no plenário, eles podem também rapidamente botar um relatório para votar, mesmo que não seja o relatório do relator. Pode ser um relatório alternativo, né? Na Câmara sempre tem-se um jeitinho para resolver a parada quando é necessário. Mas esse caso vai dar também um termômetro para saber como é que o Centrão está encarando... Isso, Chico, exatamente. Esse movimento do Eduardo Bolsonaro. Aí é que a gente vai saber, vão rifar o cara assim de primeiro ou vão amaciar? E acho que tem tudo a ver com as eleições de 2026. Efeito Tarcísio, essa história toda aí. E lembrando que cassação de mandato também gera inelegibilidade. A ficha limpa, a gente sempre lembra dos crimes, isso, né? Exatamente. De deputados que cometeram um crime e com condenação em colegiado, em segunda instância, eles se tornam ficha suja. Cassação também gera inelegibilidade de 8 anos. Ou seja, é fundamental ali a maneira como esse processo vai se dar, de se o Eduardo vai ser o candidato do pai ou não. Exatamente. O pai, assim, pela fofoca nos jornais, o pai está pedindo para ele calar a boca, né? Já a situação ali está meio torta de climão, né? O Sóstenes Cavalcante foi para Nova York hoje, né? Certamente. Acho que nessa missão, né? De tentar, olha, calma aí que você está prejudicando o mundo inteiro lá no Brasil. Mas que tal o Centrão fazer um favor e calar a boca do Eduardo, né? Caçando o mandato. E resolve o seu problema, porque como a gente analisou aqui várias vezes, o Centrão quer os votos do bolsonarismo para o seu candidato. Que a gente não sabe se vai ser o Tarcísio, o Ratinho, o Zema, o Ratão, a Ratazana. Ninguém sabe quem é o candidato do Centrão. O Gabiru, né? A família dos ratos é gigante. Ninguém sabe quem é. Agora, certamente tem que tirar um bolsonarista raiz para poder pegar esses votos aí. A Michelle começou... Por que a Michelle começa a falar numa entrevista que ela dá para o Telegraph? Ela começa a flertar com a ideia de uma candidatura presidencial. Não é porque ela vai ser candidata a presidente, é porque ela precisa segurar os votos do bolsonarismo aqui. Até para, eventualmente, para negociar ali no Senado. E para negociar, quer dizer, o bolsonarismo tem 15% dos votos no Brasil. Se eles deixam que isso seja levado por um Ratinho, por um Zema, por um Caiado, o último elemento que eles têm de defesa, de autodefesa, que são esses votos, eles perdem, né? Então, tirar o Eduardo Bolsonaro também é conveniente para o Centrão, na medida em que, fazendo isso, abre-se a disputa dos 15% de votos bolsonaristas para que o próprio Centrão possa abocanhar. Ir lá e pegar uma parte desses votos. O jogo é duro. Agora, eu vi uma matéria, um artigo, eu não lembro exatamente de quem foi, se o chat lembrar aqui, por favor, nos informe, o título era Barata Voa na Direita. A gente comentou aqui muitas vezes de que a direita se aproximava de uma crise, porque com o bolsonarismo acéfalo, com o Centrão brigando, isso ia gerar uma crise. Acho que chegou essa crise que a gente anunciou tanto aqui. A fala do Tarcísio, o que o Tarcísio tem falado é mais ou menos nessa linha aí. Está todo mundo muito desunido. O Ciro Nogueira também hoje está
direita, extrema-direita, está todo mundo apartado, ninguém conversa mais. Ele falando do perigo dele para a eleição do próximo ano. O perigo, inclusive, que é pessoal, que é o perigo dele no Piauí. Ele aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto no Piauí para o Senado. Se elegeria fácil para a Câmara, como deputado. Mas tem uma eleição complicada. Assim como o Lira, surpreendentemente, também está mal em Alagoas. O vento está virando. O Lira também é terceiro colocado em todas as pesquisas. Fica atrás do Renan Calheiros e desse semana, deputado que está na CPI do INSS, segundo eu lembro do nome do rapaz. Mas o Lira também... Você está falando do relator? O Alfredo Gaspar. Alfredo Gaspar, exatamente. Que é muito forte na região metropolitana ali, nas beiradas de Maceió, está na frente dele. Em segundo lugar e o Renan em primeiro. Então, duas raposas maiores do Centrão correndo risco dos seus mandatos. Não é que o candidato deles à presidência vai ganhar ou não a eleição. Estão correndo riscos pessoais. Particulares. E no caso do Piauí, onde o PT governa, vamos lembrar, olha, o governo do presidente Lula pode dar uma forcinha no Piauí lá, né, sem usar a máquina pública, não é isso que eu estou sugerindo, mas dá uma atenção especial, em termos políticos mesmo, para derrotar o Ciro Nogueira, né? Imagina se sem mandato, onde é que ele vai parar? E o Ciro Nogueira tem um agravante. Parte do bolsonarismo não gosta dele. Verdade. Basta rolar uma conversinha sutil em rede social perto da eleição, e que o bolsonarismo também não vai apoiar, que adeus. E a Faria Lima sozinha não elege. Não, a Faria Lima está muito longe do sertão do Piauí. Ela manda muito em Brasília, mas lá no Piauí ela não chega. Já a gente vai falar sobre os efeitos que tudo isso